TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O Rosina de AZ de hoje dará continuidade ao tema do barroco, que nós falamos apenas uma parte no programa passado. Mas, lembrando Gregório de Matos, a parte sem o todo não é parte e o todo sem a parte não é todo. Vamos brincar um pouco com o jogo de palavras e de ideias do movimento literário barroco, que também foi um movimento artístico, plástico, em várias áreas das artes. Mas antes, vamos aos nossos avisos de toda semana, que diz respeito ao canal TV Correio da Manhã. Ele tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica triste não, acompanha pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Se você quiser mandar alguma sugestão, uma crítica ao programa Rosina de AZ, ou tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Mas, atenção, eu peço sempre para você se identificar. Sem identificação, eu não vou responder, tá bom? Identifique-se e diga que assiste o programa e tal. Mas vamos lá. Na semana passada, o estilo do Gregório de Matos era o estilo cultista, que trabalha as palavras, o rebuscamento da forma, né? E ele vai elaborar o jogo com as palavras, por isso eu brinquei com um poema dele sobre o braço do menino Jesus, que foi provavelmente uma imagem que quebrou o braço e ele aproveitou para fazer esse jogo de palavras relacionando a parte ao todo. E, de fato, tem uma lógica nisso. Mas vamos lá. O de hoje é o conceptismo, que o foco não é o jogo de palavras, é o conteúdo, são as ideias que são passadas. E aí, como maior exemplo para vocês sobre o conceptismo, eu trouxe um pouco da obra do padre Antônio José Anchieta. Estou trocando as palavras hoje, mas vamos lá. O conceptismo, ele vai lidar com as ideias. Então, todo o encaminhamento do poema, ou da prosa, ou do sermão, a prosa é aquilo que você escreve sem ser em verso, tá? Ele vai trabalhar com um raciocínio lógico. Ele vai fazer você se encaminhar para uma conclusão lógica. Então, por isso o jogo é com as ideias, tá? O jogo foca nas ideias, no conteúdo. Então, a preocupação é com o conteúdo, com base no raciocínio lógico, e o principal conceptista brasileiro foi o padre Antônio Vieira, e eu já estou chamando ele de José de Anchieta, que é em outro movimento. Vamos ao padre Antônio Vieira. Tem aí uma fotinha dele. Ele nasceu em Lisboa em 1608 e tinha 7 anos quando seu pai foi nomeado para o cargo de escrivão em Salvador. Aí ele veio para cá, entrou com 15 anos no colégio jesuíta, foi estudar no colégio jesuíta, e com 15 anos entrou na Companhia de Jesus. Então ele já foi
se preparar para padre com 15 anos de idade, bem novinho. Veio para cá novinho, com 7 anos, então ele é muito mais brasileiro do que português, digamos assim. E ele iniciou o seu noviciado nesse período. É filósofo, escritor e orador. Orador é aquele que tem a arte da palavra, para falar, ok? E como filósofo e escritor também escreve. Ele escreveu mais de 200 sermões. O sermão, hoje a gente chama de homilia. Antigamente os sermões duravam mais, podiam ser em praça pública ou no lugar da homilia. E ele morreu em Salvador em 1697. Então, o padre Antônio Vieira viveu muito. E aí, o que eu trouxe para vocês, para entenderem as ideias, como que ele faz esse encaminhamento lógico das ideias? O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe um fragmento, porque o sermão é muito maior, da 60ª, que foi um sermão escrito em 1655. Esse sermão, ele propõe um aprofundamento e uma reflexão bem aprofundada sobre a parábola do semeador. Para quem não conhece, a parábola do semeador foi dita por Jesus, explicando que o semeador passa nas terras dele jogando as sementes para plantar, né? Vai fazer a semeadura das sementes. E na parábola ele diz que algumas sementes caem em terra, caem na beira da estrada, no caminho, e aí as pessoas passam e pisam. Uma parte das sementes cai num pedaço de terra que tem pedras, então elas tentam brotar e como não tem terra, elas não germinam direito, morrem. Outra parte da semente pode cair em terreno espinhoso, então também a semente não se desenvolve. E uma parte da semente pode cair em terra boa, onde ela vai crescer e dar muitos frutos. Então, o padre Antônio Vieira escreveu um sermão belíssimo em latim, e aqui eu vou falar para vocês em português, sobre a explicação que o próprio Jesus deu na parábola, no Evangelho, e ele aprofunda essa explicação. E o detalhe, vocês lembram que eu trouxe um poema do Gregório de Matos criticando o comportamento das pessoas na Bahia, em Salvador. Ele, quando fala da Bahia, ele fala de Salvador, capital do Brasil naquela época, e o lugar onde ele nasceu e morava. Então, ele critica quem quer mandar na vida dos outros, ele critica a fofoqueira, que está lá só espreitando para falar mal das pessoas e contar tudo que vê. E, às vezes, o que a gente vê não é a realidade. A gente julga pelo que vê, e nem sempre é a realidade. E ele condena o comerciante que rouba no peso, né, o corrupto, e ainda fala que a pessoa, se for pobre, é porque ela não rouba. Se ela ficar rica, é porque está roubando. Então, ele faz as críticas. E o Antônio Vieira aproveita esse sermão para também fazer uma crítica social. Ele vai questionar se os fiéis que vão à missa, que estão lá rezando, comungando, são de fato terra boa ou estão sendo aquela terra rasa, que a plantinha, a sementinha cai ali, a sementinha representa a palavra de Deus e não dá frutos, morre, seca. Terra árida, terra onde a semente não consegue germinar, crescer e dar frutos. Então, eu vou ler, porque apesar de ser um fragmento, é uma parte um pouco grandinha para você compreender
o sermão do Antônio Vieira. Então, você já sabe sobre o que ele está falando. Este grande frutificar da palavra de Deus é o que reparo hoje. Então, ele está reparando o frutificar da palavra de Deus. E é uma dúvida ou uma admiração que me traz surpresa e confusão depois que eu subo ao púlpito. Então, o padre vai para aquele lugar onde ele vai pregar o sermão, é o púlpito. Então, quando ele sobe ao púlpito, ele observa, não sabe se a palavra de Deus frutificou ou não frutificou. Então, ele está encaminhando o raciocínio das pessoas. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus. Anteriormente, num pedaço antes, ele chegou à conclusão de que a palavra de Deus é poderosa e frutifica. É eficaz, ela sempre dá frutos. E como que ele está vendo tão poucos frutos? Então, ele já está criticando a sua comunidade de fiéis. Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1. Então, uma semente é capaz de dar 100 frutos. E já eu me contentara com que frutificasse 1%. Então, que 100 sementes, pelo menos uma, frutificasse. Então, ele já está dizendo aos seus fiéis que ele não está vendo os frutos da palavra de Deus. Então, está mostrando que eles estão ali ouvindo e não estão dando frutos, ou seja, não são capazes de viver segundo a palavra de Deus. Não fazem a caridade de não criar confusão com o próximo, ficam julgando, como Gregório de Matos dizia, tomando conta da vida do outro para julgar e fazer fofoca. Então, o padre Antônio Vieira já está criticando. Vamos lá. Me achar. Se com cada 100 sementes se convertera em... Ai, eu vou ter que pegar o outro óculos, espera aí. Se a cada 100 sementes convertera em... e emendar um homem, quer dizer, se um homem se converte, já o mundo estaria salvo. Então, ele vai comentar que se em cada 100 sementes, pelo menos uma pessoa vivesse a palavra de Deus, ele já estaria salvo e o mundo seria melhor. Aí ele continua, esse argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os tempos presentes. Então, qual é a experiência dele? Antigamente, ele via a palavra de Deus dando frutos. Uma semente dava 100 frutos. Uma palavrinha de amor dava 100 frutos. E agora ele está comparando e não está vendo esses frutos. Ele está procurando os frutos da palavra. Lede as histórias eclesiásticas e acharei todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Então, é só você procurar a história que você vai ver que as pessoas conseguiam negociar e fazer a paz em vez de brigar. Um vizinho não sairia criando caso com o outro, diminuía os crimes, crimes mesmo, da gente matar o nosso próximo por qualquer desavença. Os roubos também diminuía, porque as pessoas procuravam viver a honestidade em respeito ao próximo. E isso, gente, que o padre Antônio Vieira está falando, não é porque é religião, é porque é o ético. Se você vive em sociedade, vamos respeitar o próximo e respeitar as leis. Está lá na Carta da ONU dos Direitos Humanos. Todos têm direito à vida.
Todos têm direito a ter uma convivência saudável em sociedade. Não é a imposição da religião, nada disso. Sejamos sinceros conosco. E continua o padre. Tantos pecadores convertidos, tanta mudança de vida, tanta transformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo. E aí você vê que o desprezar a riqueza não é você não poder ser rico, não poder ter dinheiro. É você não se apegar às coisas do mundo. Você dar mais valor às coisas do céu, ou seja, aos bens imateriais, como a honradez, né? A palavra dada é palavra empenhada, não precisava de contrato. Hoje em dia você faz contrato e tem gente que não cumpre, porque a palavra dela não vale mais nada. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com ética, com respeito. Mas vamos lá. E quando você não se apega aos bens materiais, você pode ter a riqueza que você quiser ter, que você vai continuar respeitando as pessoas e ajudando quem você pode. Aí você vai dizer para mim, Rosina, eu não tenho um tostão para ajudar. Mas pode ajudar ouvindo a pessoa, dando um bom conselho, sendo paciente com ela no momento de aflição. Só em estar ali perto, junto, dando apoio moral, você está ajudando. Não tem dinheiro para dar as coisas, mas tem a sua pessoa, a sua amizade, o seu carinho para ajudar. E isso já é um bem muito grande. E continua o padre, questiona, e hoje? Nada disso. Nunca na igreja Deus ouve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Então, é tantos padres, tantas pregações nas igrejas como tem hoje. E, pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Está ele pensando, questionando e levando seus fiéis a questionarem as próprias atitudes. Não há um homem que em sermão entre em si e se resolva. Então, aqui ele diz que não há uma pessoa atualmente que escute a palavra de Deus, olhe para dentro de si e resolva, ou seja, mude a sua atitude e passe a fazer o bem. Não há um moço que se arrependa, não há um velho que se desengane. Que é isto? E ele continua, eu não vou continuar lendo o sermão dele, mas ele continua levando aquele povo a refletir. E eu pergunto para vocês, e hoje? Quantas pessoas são capazes de serem honestas? Que empenham sua palavra e você pode confiar na palavra dada. Quantas pessoas evitam falar mal dos outros? A gente vê na internet, é um tal de inventar, de falar, de criticar, de julgar. E olhar para dentro de si, né? Telhado de vidro. Quase ninguém. Então, o que o padre Antônio Vieira propõe em 1655, hoje, 2024, estamos precisando dessa reflexão. E aí, eu deixo aqui para vocês refletirem o quanto vocês, independente se tem ou não religião, pode ser ateu, que essa ética é interna, está inscrita na Constituição do ser humano. Quantos de vocês têm vivido a integridade, o respeito ao próximo, a honestidade em todas as ocasiões?
se perguntem, procurem melhorar como ser humano. E aí eu vou chamar o intervalo e na volta eu fecho a questão do barroco, trazendo um pouco da obra de Aleijadinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê está de volta e agora, finalizando a parte sobre o barroco brasileiro, eu vou trazer um pouco do barroco nas esculturas. E o nosso maior representante nessa área do barroco brasileiro do século XVIII, anos 1700, foi Aleijadinho. E essa obra dele é uma obra reconhecida mundialmente, uma obra extraordinária. Ele é o nosso principal representante e o nome dele é Antônio Francisco de Lisboa. Ele foca toda a sua arquitetura, que ele era arquiteto também, ele foca na arquitetura, no entalhe, que é você esculpir em madeira, e na escultura em pedra sabão. Aí vamos ver um pouquinho da biografia do Aleijadinho, que o apelido dele é Aleijadinho, por conta da lepra que o atingiu. Ele até trabalhava com os instrumentos amarrados ao que ele ainda tinha de mão. Então, ele nasceu em Ouro Preto, em 1730, e morreu em Ouro Preto em 1814. Então, você vê que ele viveu bastante. Ou ele nasceu em 38, ou ele nasceu em 1730, tem uma confusão aí nessa data. Ele foi um excepcional escultor, entalhador e arquiteto do período do Brasil colonial. E aí eu trouxe para vocês
a imagem de uma igreja em ouro preto, que ele tem as estátuas dos 12 profetas esculpidas ao redor dessa igreja. E aí, quem for visitar Ouro Preto, visite, vá conhecer a obra magnífica desse escultor. Porque muita gente viaja para a Europa para ver as obras de Da Vinci, de Michelangelo, mas esquece que aqui nós temos artistas tão bons quanto. Então, nós temos aí a imagem dos 12 profetas em ouro preto. Ainda em ouro preto, nós temos uma sequência de imagens em pedra sabão, que ele conta os passos da paixão. Eu não trouxe as estações, todas elas, da Via Sacra, né, que são todo o percurso de Cristo carregando a cruz. Trouxe apenas algumas imagens para que vocês vissem a beleza disso. Ele fez uma Via Sacra toda esculpida, se não me engano, em pedra sabão, para representar os passos de Jesus em direção ao Calvário. Está em ouro preto. Aqui eu trouxe mais um quadro dessa Via Sacra, que é Jesus pregado na cruz. Então, está a cruz deitada, Jesus posto deitado sobre ela, ainda vivo, e o guarda, o centurião romano, pregando, está até com o martelo na mão, para pregar os pés de Jesus à cruz. É uma representação da cena da Via Crucis no discurso bíblico. Aí, depois, eu trouxe para vocês, agora já é em Congonhas, em Minas Gerais, porque ele era arquiteto. E você tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Congonhas. Todo o trabalho da igreja, externo e interno, feito também em madeira. A construção não é em madeira, mas os detalhes são em madeira. E você pode observar os detalhes. E aí eu trouxe a fachada da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Congonhas, Minas Gerais, e trouxe uma imagem também para vocês do interior dessa igreja. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de passear pelas cidades históricas de Minas Gerais, vocês entrem na igreja para apreciar a obra de Aleijadinho. Muitas igrejas foram pintadas com ouro. Uma técnica que eles têm de fazer uma tinta com ouro para pintar as igrejas. Tiradentes também tem igrejas belíssimas com o trabalho de Aleijadinho. São João del Rei tem também. Não é só Ouro Preto, Mariana. As cidades de Minas, as consideradas históricas do período da mineração, do ciclo do ouro. Então, você tem essas obras belíssimas de Aleijadinho, nosso maior representante do barroco brasileiro. E aí eu vou me despedir do programa de hoje e vou lembrar a vocês que eu dou aula de português, eu oriento, ensino você a fazer a redação, a escrever o seu TCC, como organizar a sua pesquisa, e você pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, que todo o programa eu coloco aqui para você. DDD 24, telefone 992-950031. E eu aguardo você e agradeço a sua audiência. Até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.